Olá, tudo bom, galera? Eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre uberização, modos de produção e modos de produção na história, né? Um tema tão significativo e tão profundo quanto esse. É um recorte assim gigantesco, espero dar conta. Eu preparei um texto, né, que depois vai estar disponível no blog também, sobre o mesmo tema, modos de produção e a sua relação com a história. E eu vim, né, hoje, especialmente, falar um pouco sobre isso, né, sobre o que é modo de produção, o que é o modo de produção na história, e numa segunda parte refletir durante o que foi a Revolução Industrial e dentro da Revolução Industrial, quais são as fases dessa Revolução Industrial que aconteceu e isso mais ou menos o que aconteceu até hoje, né? A 1.0, a 2.0, a 3.0 e a 4.0. Eu usei vários autores que eu coloquei no texto, né? Depois vai estar disponível junto com o vídeo, vou fazer uma coisa só e tal, bonitinha. Uma curiosidade, vou mostrar aqui a inspiração de tudo isso, né? Aqui da coleção dos economistas. Eu achei na rua, né, de uma maneira bem marxista, o livro de Marx. Esse aqui, o Capital. É um dos volumes, não é exatamente esse tomo que ele fala sobre essas questões de modo de produção mais, é o quarto tomo, né? Tive que, tive que batalhar esse aqui na rua. O Capital. E tem esse aqui que tá aqui atrás, enfeitando também. Que esse já é o volume um mesmo. Da obra do Marx, né, que mudou muitas perspectivas de como se observava os processos econômicos. Antes, os processos econômicos eram focados mais na riqueza, na mercadoria, relação de circulação de mercadoria, mais relacionadas a países, nações, regimes, e pouco se refletia sobre o valor do ser humano nisso tudo. Se talvez Marx teve muita coisa errada e que não se concretizou nos tempos históricos posteriores, muito da obra dele, em termos de iniciativa, originalidade, né? Até de criar todo um campo, como se fosse assim, antes existiam só os economistas ortodoxos, pró-liberais, né? O Cal Polanyi, por exemplo, no livro dele, diz que até 1820 todo o liberalismo que existia ele era só no plano discursivo e teórico. Antes disso, era isso que se fazia. Né? Depois que as nações e grande parte das nações do mundo, das pessoas, começaram a fazer uma grande apologia do liberalismo. Um exemplo sobre essa questão de modo de produção, rapidinho. Mas como esse vídeo ele é extenso, né? Ele é quase como se fosse uma viagem mesmo de trem para a gente acompanhar esses processos históricos. Eu vou botar aqui rapidinho alguns vídeos e partes desses textos, trechos e tal, livros, para a gente poder um pouco ter um vislumbre dessa ideia. Para ir para a página, né, do captura de vídeo. Eu acho que essa aqui conta uma historinha bem interessante, porque quando a gente fala de modo de produção antigo um pouco, não tem muita fonte, né? Então a gente pode usar um pouco dessa coisa da imaginação sociológica para realmente nos remeter ao que a gente fala, quando a gente fala do homem e o começo das práticas de sedentarismo, das práticas de agricultura, e esse desenhozinho que é a ilustração do Laerte, e a gente pode imaginar um pouco sobre esse modo de produção antigo, né? E aí depois entrar nas características desse modo, antes mais exercendo essa coisa essa questão lúdica, né, do aprendizado, essa dimensão tão importante. A gente pode ver aqui um pouco do vídeo, né, e são homens caçando no desenhozinho, homens refletindo, né, começando a se concatenar, a desenvolver ferramentas, batalhas, né, a viajar também, né, o nomandismo, é o modo de produção do nomandismo, passando disso para a realidade do modo de produção feudal ou numa relação que existia escravidão, né? Passamos por um modo de escravidão, tanto na questão do começo dessa antiguidade, quanto depois com a questão dos reis, né? A sucerania e a vassalagem. Aí é que demonstra essa questão, quando que começou, né?
a disputa, primeiro por caça, aí os egípcios, por exemplo, modo de produção seria escravo, né? Modo de produção escravo. E esse tipo de evolução do trabalho. É muito interessante você observar isso aqui. Aí o modo de produção asiático, característico nos primeiros estados, surgidos Índia, China e África. E aqui eu acredito que o vídeo está usando do Marx, né, no Capital, primeiro tomo do Capital, que ele está citado aqui no meu texto e tudo, que ele fala sobre o surgimento da civilização, né? E seria o que chama de modo de produção escravo, doméstico, campesino e tal, nômade, colheita, se tornando sedentário. E esse modo de produção seria marcado pela noção da propriedade fundiária, como uma questão assim, como ele chamava de despotismo oriental, se eu não me engano, no primeiro tomo do Capital, que eu já li bastante, né? É, é uma perspectiva econômica bem interessante para você contrapor, por exemplo, com Adam Smith, né? O que Adam Smith falava e tal, ele estava numa perspectiva de observar, né, dentro do liberalismo econômico, uma Inglaterra que não existia. Na verdade, ele estava cultivando partidariamente algo que ele já estava dizendo que era a razão do triunfo, né? E o Cal Polanyi, no A Grande Transformação, ele observa essas contradições do Adam Smith, observando que foi na época do apogeu do liberalismo que os pobres começaram a sofrer, né, as mazelas do progresso, como se por causa da teoria funcionar do liberalismo, do Adam Smith e de todos esses caras assim que influenciaram o mundo, por conta dessas teorias que os pobres estariam morrendo de fome. Então, uma crítica ali, quanto mais, do Cal Polanyi. Mas voltando a esse início aquizinho, a gente vê, né, essas imagens são bonitas, né, antiguidade. Aí tem a questão da pirâmide, sociedade estamental, né, isso aqui a gente já pode dizer que ele tá falando da evolução para o modo de produção feudal. Que aí, né, eu citei o Jaime Pinsky, Jaime Pinsky e o Ciro Flammarion e outro autor, Gianni Sofri, se não me engano, historiador italiano, que fala sobre as controvérsias sobre a questão do marxismo, né? Porque modo de produção é um conceito marxista. Essa pirâmide é interessante porque tem tudo a ver com modo de produção. Modo de produção não seria só objetos, coisas, valores exatamente isso, né? Mas teria a ver com isso, no sentido de que na sociedade capitalista, por exemplo, trabalho é uma relação de mercadoria. O seu trabalho ele vale um dinheiro. Essa é a novidade que o Marx ele tenta analisar ao dizer que isso era diferente nas sociedades pré-capitalistas. Aí é outro livro dele, né? As sociedades pré-capitalistas. O Weber também tem estudos parecidos sobre uma reflexão de como existia capitalismo antes do capitalismo, né? Porque no estudo do liberalismo, às vezes, fica difícil você entender o que tem ali de... as pessoas são muito apologéticas, então o mercado financeiro é o capitalismo e o mercantilismo, é tudo junto. Então é muito difícil, aí o comunismo é tudo que dá errado, tudo que é ruim, esquerda é tudo que é ruim, e direita, capitalismo, cidade, riqueza é tudo que é bom. As pessoas criam essa dicotomia. E no Cal Polanyi, por exemplo, na Grande Transformação, esse tipo de tentativa histórica, anacronismo, acaba porque você reflete sobre os períodos históricos, né? E aí você pensa, a paz de 100 anos que a Europa viveu, ela foi rapidamente substituída por uma grande competição. E essa competição acelerou o modo de produção e o mudou os hábitos das pessoas. Então, toda uma questão de guerra, de fim de um nacionalismo romântico e o começo de um nacionalismo de guerra, digamos assim, de competição entre as nações, nas duas guerras. E dentro disso, a gente tem diferenças, depois a gente vai analisar, dos modos de produção em si, né? Criação de modos de produção. Nunca, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nunca tinha evoluído tanto as tecnologias, né? Tantas descobertas, rádio, televisão,
O século XIX também já veio numa esteira de descobertas incríveis. Depois a gente vai esmiuçar cada uma delas, né, nessa segunda parte. Mas no começo é um pouco isso sobre a antiguidade, né? São poucas as fontes. Então, no meu texto aqui eu falei um pouco sobre o mito de Prometeu, que é uma história que eu gosto muito, né? Tem inclusive um livro do David Landes, que é muito comum em cursos de economia, política, sociologia, história, que é o Prometeu Desacorrentado, né? Esse livro, ele é doido, Prometeu. David Landes, é isso mesmo. O Prometeu Desacorrentado é uma perspectiva bem interessante, porque ele está refletindo sobre exatamente essa história da evolução tecnológica, pensando Prometeu como uma metáfora, né? O Prometeu acorrentado seria aquele ser humano que não pode evoluir, né? Aquela tribo, aquela nação que não pode evoluir. Seria essa a brincadeira com o Prometeu. Mas, para além disso, né, pra gente exercitar essa coisa da imaginação histórica um pouco, tem uma série que eu gosto muito, que é a série Xena, Princesa Guerreira. Na verdade, fala Zina, né? Zina. Zina, mas na nossa dublagem ficou como Xena mesmo, então a gente conhece como Xena. Mas é isso. Na série tem várias referências históricas, assim, que são anacrônicas no sentido que são, se você vê, dispersadas, assim, 1000 anos. Xena teria que viver 2000 anos para viver tudo aquilo que ela viveu na série, né? Desde a antiguidade até Júlio César, lutar ao lado de Boudica, uma série que mexe com essas coisas da antiguidade, né? Que é bem interessante. Aí, esse aqui, Hércules e Xena fazem um crossover, lembrando que Xena é uma série que veio do Hércules, né? Usando um pouquinho dessa coisa da série, da descontração, para pensar um pouco do modo de produção asiático, né? Porque era isso, propriedade fundiária, modo de escravidão, ainda não tinha moeda, então era uma relação de bens de troca, né? Essa questão do valor de uso, do valor de troca. O valor de uso e o valor de troca de um produto no capitalismo, ele varia, depois, né, isso vai ser intensificado na análise, com a questão do fetichismo da mercadoria, né, e da oferta e da demanda. Então, não é um valor por si. Então, se a sua moeda está inflacionada, uma batata produzida muito fácil numa terra como o Brasil, por exemplo, em vez de custar R$ 1,99, R$ 1 o quilo, custa 5, 10 por causa de combustível, má administração e tal. E isso é uma metáfora de Prometeu, não tem como não achar que isso é uma metáfora de Prometeu. Então vamos ver um pouco essa cena onde Xena e Hércules estão libertando Prometeu. Então, dentro dessa perspectiva, Xena e Hércules estão se colocando a favor, olha só que político, dos seres humanos em relação na guerra com os deuses. Porque se eles estão lutando com os deuses e os deuses são maus como os reis, a metáfora é modo de produção e Xena e Hércules são os nossos esquerdistas, com perdão assim da analogia. E a gente pode ver um pouco dessa cena, onde tem a questão, o inimigo aqui é o Hefesto. Eu não lembro na história se também era, na mitologia clássica. Porque podemos usar séries por causa de Roland Barthes, que nos diz que a análise mitológica ela é muito pertinente, porque ela não é uma coisa que foi inventada pelas séries. A análise a mitologia ela é uma coisa que tem na Grécia Antiga e tal, uma explicação do mundo da origem do Oriente e do Ocidente, uma coisa comum a todos, de trocas culturais. Você vê em Homero, vê em Ilíada, na Odisseia, você vê em vários trabalhos do mundo antigo a referência ao sobrenatural, a fadas, a ninfas, a demônios, dragões, enfim. Isso sempre foi muito exercitado na mitologia. A mitologia, às vezes, chegava como história oral, e no século III, século IV, ela começou a ter o teatro grego, né? Aquele contexto lá de Aristóteles. Aí começaram a ter grandes autores de teatro, né? De teatro grego, que começaram a fazer o quê? Papel de academia mesmo. Eles registravam essas obras da antiguidade para uma época que já estava decaindo o regime político que gerou aquela liberdade daquele contexto inicial. É sempre assim, né? Digamos assim.
E aí tinham várias peças. As peças do Sófocles, por exemplo, refletiam sobre metáforas políticas pesadíssimas. O Édipo, por exemplo, Antígona, né? A história de Antígona, o pessoal tava comparando com a história do Lula, né? Dele não poder enterrar familiares por conta dele preso estar em condição de moralidade superior por tradição daquele que o prende, que é um ditador. Isso é a metáfora que todos fizeram com a questão do Lula de Antígona, que é pesado e profundo. E Antígona, em termos de política, fala sobre uma coisa muito interessante que eu já ouvi os professores de política falar e tal, essa é uma questão interessante, fala sobre razão de Estado. Fez o portray, né, do Prometeu e tal, né, como um herói, e na metáfora mitológica, se você entender certo, é isso mesmo, né? Ele possibilitou os seres humanos, ou não, né? Ele possibilitou os seres humanos serem tão ruins quanto os deuses nessa metáfora. Mas aqui nós temos mais vídeos para estimular um pouco esse pensamento, né? Esse aqui já foi, né? Modo de produção. Isso aqui também. E agora nós vamos entrar na linha do tempo mesmo do que eu escrevi, né? Antes de ver esses vídeos finais. Modos de produção na Idade Média. Na Antiguidade, a produção era um regime doméstico. Dentro da gama de estudos marxistas, podemos observar diversos modos de produção e o contexto histórico de cada um deles. Por exemplo, Jaime Pinsky observa através de análise histórica envolvendo a periodização de certos processos de produção. Ele faz, o Jaime Pinsky, com um modo de produção antigo, né? Isso é o mais interessante. Então ele vê todo esse processo de formação de história antiga nele. Tá aqui aberto? Vamos dar uma olhada. Modo de produção feudal. Jaime Pinsky. É um livro muito bom da editora Brasiliense. Tem a apresentação da Maria da Linhares, de 79. E ele tem no início do livro, até peguei isso pro artigo, uma frase que é muito interessante, que é: a cidade de Deus, que é tomada como una, na realidade é tripla. Alguns rezam, outros lutam e outros trabalham. E isso tem tudo a ver, né, com a perspectiva do que eu tô falando dos estudos marxistas de divisão internacional do trabalho, usando, né, as palavras do sociólogo Emile Durkheim. Longe de pensar que a perspectiva do que o Durkheim falou tá correta para hoje em dia, a lição da divisão internacional do trabalho e dos modos de produção é o que vincula todas essas ideias aqui que eu tô falando, que são mais dispersas, vagas, né, no sentido de como se fosse assim um wishful thinking, realmente um pensamento não diria de longa duração, um pensamento de longa duração, mas que pega detalhes específicos de cada época histórica para fazer um argumento final. Nesse sentido, é muita inspiração a ideia do Marx mesmo. Ele dá uma ideia muito boa disso. Aí, dentro das definições do materialismo de Marx, existe um modo de produção primitivo, asiático, escravista, o feudal, dividindo em classe, o comunista, o capitalista e o socialista. São diversos modos de produção diferentes. O modo de produção asiático corresponde ao que Marx se refere a seu livro Formações Econômicas Pré-Capitalistas, como um modo de produção garantido pela noção de trabalho dentro de uma comunidade de uma propriedade. Isso é falado sobre a China, né? As ideias de Marx foram geniais para sua época, mas alguns pontos foram revisados por conta de mudanças no eixo econômico. E aí, aqui nessa parte do texto, é que eu tento um pouco entrar com a ideia desse livro aqui maravilhoso que eu tô lendo, do Gianni Sofri, que é um estudo profundo sobre a forma de produção asiática e sobre a controvérsia marxista. Eu acho que, pelo que eu vi do texto e pelo que eu já sabia sobre essa questão um pouco antes também, eu entendi que o que ele vai falar, esse autor aqui, é sobre... cadê? Gianni Sofri. É sobre diferenças na teoria e na prática marxista. O Marx via muito que a sociedade era uma relação de relações de trabalho, né? Que um homem explora um homem, digamos assim.
e seria em sociedades de grande industrialização ocidental, né, sociedades ocidentais, que aconteceria a ideia dele de comunismo. E o mais interessante é que a realidade não foi isso que aconteceu, né? A ideia do Marx aconteceu em Cuba, aconteceu na divisão das Coreias, na Coreia do Norte, aconteceu principalmente com a China, o caso de maior sucesso. O que é interessante, ele sempre disse assim, não vai acontecer na China, porque eles têm o quê? Eles têm religião, eles têm tradição milenar, e eu tô trazendo algo que vai romper. E vários estudiosos hoje em dia, tipo aquele autor Adam Smith em Pequim, observam que muito pelo contrário, a grande sacada do comunismo depois da Revolução Cultural foi, em vez de ruptura, tentar desenvolver uma continuidade com a tradição. Foi isso que deu certo, né? E a tradição no sentido até do politicamente incorreto, se a gente pensar. No sentido de os comunistas, os novos comunistas da China, pensavam muito que a ciência estava no hábito daquele trabalhador rural, porque ele conseguia viver com pouco, porque ele produzia. Ele era assim, o popstar. Se ele era o extremo explorado na outra sociedade, os novos comunistas, até os burgueses, os de faculdade, os estudantes, eles olhavam para pro povo, não como tenho que consertar como rola no Brasil. Eles olhavam pro povo rural e tal como eu quero ser, eu quero estar, eu quero fazer igual. Isso é muito interessante da sociedade chinesa, se você parar pra pensar. Agora nós vamos ver alguns vídeos aqui sobre. Tá na hora do vídeo? Deixa eu ver se tá na hora do vídeo. Vamos passar aqui um pouco as ideias de Marx, né? Os livros. É pesado esse artigo, eu não fiz como normalmente faço, que é mais ensejar. Eu realmente fiz uma coisa mais extensa dessa vez. Vou ler aqui para vocês. As sociedades que experimentaram o comunismo ou sua versão empírica da coisa foram sociedades de passado de exploração, como eu acabei de falar. Segundo Ciro Flammarion, em comentário sobre o Capital de Marx, o debate aqui está em debater a permanência ou a mudança da natureza humana. E o modo de produção tem a ver com a natureza humana porque é o hábito de vida, né, das pessoas. O trabalho envolve o que elas fazem para subsistência. Nesse sentido, na sociedade primitiva, o trabalho era essa ligação, a subsistência. A abundância, a escassez, a pobreza, são problemas de sociedades posteriores, né? Idade Média, que você obedecia, tinha suceranagem, vassalagem, você tinha relações de sucerano e tinha um vassalo, né? Essa era a sociedade medieval. E aí tinha uma pirâmide, o clero em cima, reis e monarquia, nobreza no meio e povão, tudo. Não existia classe média, isso é uma reflexão, né? Porque não existia dinheiro. Inclusive, essa é uma questão que a gente usa para explicar os alunos sobre a diferença entre Idade Média e modernização, o uso do dinheiro, né? Isso nas relações de troca, porque aí é um pouco diferente. É dessa mudança, desse processo que a gente vê quem realmente era rico, quem realmente era poderoso. Várias pessoas usaram de famílias de linhagem antigas que eram pobres, principalmente na França, para comprar, digamos assim, o seu mundo na burguesia, sabendo que os tempos iam ficar cada vez mais burgueses. Tem na Europa um processo chamado do despotismo esclarecido, por exemplo. E no Marx, se a gente pensar o modo de produção asiático, ele fala sobre o despotismo oriental, que seria como o Montesquieu mais ou menos também fala, que seria bruto, autoritário, e por causa desse autoritarismo e dessa fé cega, não racional, porque o Marx editava que o comunismo era extremamente racional, essa divisão, né, essa consciência e tal, embora ele não falasse exatamente de consciência, ele já ensejava a ideia da reação. Tanto que ele abre o campo de estudo da economia. Abre não, né? Tinha o Ricardo, o Quesnais um pouco,
ele abre os ramos de estudo de economia heterodoxa. Em vez da escola ortodoxa, né, pró-liberalismo, ele cria o contraponto. Sem argumentar se é bom ou ruim, a importância de Marx é que ele cria um contraponto teórico, um contraponto teórico e um tipo de liturgia e pensamento de sociedade que não foi totalmente teórico e ignorado. Ele esteve no bojo, ele esteve no meio. Não vou dizer que essas sociedades todas viraram comunistas e quiseram fazer revolução em nome do povo, mas criou grupos e cisões internas e atualizou às vezes muitas coisas. Se o camponês da China tinha uma raiva absurda do senhor feudal, né, do dono do gado, do dono da propriedade da China, ele entendeu do comunista que a terra que era antes do senhor podia ser dele. Podia ser melhor, não precisava ser dele, podia ser da nação e ele usufruir muito mais, é isso que eu tô querendo dizer, do que na relação antiga. E dessa vantagem, o comunismo da China deu certo, que foi diferente do que na análise do Marx. Então, por isso que esse livro do Gianni Sofre é interessante, porque ele demonstra o quanto existiu diferenças entre o que Marx pensava e o que aconteceu exatamente com ele. Embora ele tenha tido sempre uma preocupação científica do que falar, é também interessante observar essa questão, né? Muito, muito interessante. Aí vamos continuando no texto. O exemplo que ele retoma no livro Modo de Produção Feudal é que o período da Idade Média, depois das invasões bárbaras, é que o modo de produção feudal e sua hierarquia de classes, junto com clero e igreja, começaram a ser desenhados e assim a igreja passou do lado dos oprimidos para o lado dos opressores. Segundo ele, principalmente após a unificação do Sacro Império Romano Germânico, basicamente a Europa feita por Carlos Magno por volta do ano de 800 depois de Cristo. Basicamente, essa Europa de Carlos Magno era uma Europa que estava tentando assimilar as regras do feudalismo, né, em oposição ao modo antigo, que seria o modo tribal. Né? Aí o modo tribal seria a marca histórica das invasões romano-germânicas. Né? Aí teve um período de transição até que houve, né, períodos de unificação. Antes mesmo de Carlos Magno teve tentativas, mas a dele foi a que mais deu certo, né? Pela proteção que ele deu a um papa da época, enfim, essas histórias. Os modos de produção e uma primeira análise podem remeter ao uso de instrumentos e ferramentas, como metáfora inicial do controle do fogo, lá do Prometeu, lembra, gente? Técnicas da agricultura como arado e a charrua foram formas de melhorar os instrumentos de produção com novas técnicas de cultivo através de arroteamentos e agora ocupação dos territórios das florestas disponíveis. Isso começou a acontecer na Revolução Técnica da Idade Média, século mais ou menos, se eu não me engano, 12, 13 principalmente, que seria essa revolução agrícola que gerou um certo período de florescimento de cidades, principalmente em torno da Península Itálica, né, e tal. E é bem interessante pensar isso, porque durante certo período de queda do Império Romano, essas práticas ficaram bem baixas, né? Isso segundo usando realmente o recorte da historiografia tradicional. Se a gente pensar um modo de escravidão ocorria na antiguidade em vários locais, né, diferentes, não tinha muito a ver com raça e etnia, não. Você tinha escravidão na África subsaariana, tinha, dentro da lógica tribal, né, tinha nos mongóis, tinha nos gregos e nos romanos, que é o ocidente já, né, e vários tipos diferentes de escravidão, né, a escravidão na Grécia era mais marcante, por exemplo, do que a escravidão em Roma. Isso é muito interessante. E aí a gente pode pensar dessa questão da evolução da agricultura, das técnicas de arado, que esse aumento de comida, esse aumento de riqueza, segundo Marx, pelo menos, não ia
para o povo, mas ia para essa classe de privilegiados. Ele tenta retomar o argumento dizendo que o motor da história é a luta de classes. E se o motor da história é realmente essa questão da luta de classes, a gente pode entender que a classe dos senhores e dos reis da Idade Média, por exemplo, ela se atualiza no dono de fábrica, no capitalista, enquanto a gente tradicionalmente acredita numa história liberal, que é uma história onde a burguesia rompe com a nobreza, a história clássica da Revolução Francesa, né? Mas essa é uma história também batida para Marx, que vê que o burguês é um novo monarca. E isso tem o maior expoente com o Napoleão, ou né, todas as histórias de decadência da República Francesa, né? Que virou depois monarquia constitucional e tal, no ápice do liberalismo. E todas essas histórias demonstram uma certa verdade no que Marx falava. Pelo menos na questão política e histórica, Marx era muito bom, né, a análise deles. Na economia, mas a economia nunca ninguém acerta, né? Tanto ele quanto Adam Smith e vários outros autores, Thomas Piketty, eles caíram do cavalo, digamos assim, em alguns conceitos, mesmo com toda a técnica. No caso do Thomas Piketty, ele tem um saco muito puxado, né, por essa galera das estatísticas, das ciências sociais, né? Quando o que ele falou não faz o menor sentido para hoje em dia. Você vê que hoje em dia até conservadores estão pedindo Estado, né? Estão dando auxílio, porque, ou seja, o mundo pós-pandemia não é esse mundo do desenvolvimento que causa pobreza do Piketty, das estatísticas, dos problemas do desenvolvimentismo, né, que ele fala, né. Assim como também nesse livro do Gianni Sofre, o Karl Marx, ele tá sendo indagado de uma coisa que todo mundo fala que ele errou. Não sei se ele errou, mas certamente uma diferença entre o que ele pensava que era o modo de produção asiático e a questão dessa superestrutura, da crença. Ele achava que era inatingível essa questão. E depois, ao longo da vida, ele foi entendendo, né, porque ele queria comparar propriedade fundiária, rural, comunal, tribal e tal, China, Índia, e dizer que tinha que essas sociedades não teriam esquerda inserida nela, ou o que ele pensava, né, revolução comunista e tal, dentro das suas estruturas. Então, é interessante pensar que um caso de maior sucesso do comunismo seja a China. Então todo mundo zoa Marx, é uma piada, acho que da economia política, zoar Marx por não ter previsto a China, por ter previsto mais ou menos a China. Por isso que o nome do livro é Uma Controvérsia Marxista. Porque tem gente que tem gente que odeia Marx, né? Tem burro, né? Mas tem gente que é tão fissurado em Marx que tudo que ele escreveu tem que ser tudo que ele escreveu. Não pode ter mudado nada. Tudo é uma falta de concepção do mundo, né? Isso eu acho interessante dos dois lados, né? Tanto o ódio restrito quanto aquela coisa de você não pode criticar nada. E essa questão da crítica é bem interessante. As pessoas elas tendem a achar que a coisa da ciência ela é que nem a amizade. Eu gosto da pessoa, logo ela é científica. Ela tem o perfil, ela é científica. E todos os atores de metodologia científica, como, por exemplo, o grande Lakatos, né? Bachelard, tantos bons atores aí de metodologia, Robert Merton, por exemplo, diziam sobre esse caráter não é aleatório da ciência, mas é a junção da ciência com a política, ela acontece de qualquer maneira. O Merton, por exemplo, ele falava, Merton da sociologia, o Robert Merton ele falava que a ciência não podia ter vinculação partidária, porque ela seria autoritária por conta disso, né? Sempre esses debates. Ou o Bachelard, né, que falava exatamente que a ciência é periodicizada. Então não existe assim o triunfo da vontade do meu sentimento do agora. Não existe a possibilidade de você fazer isso. Você pode fazer, né? Sei lá, aquelas coisas bem não científicas, aqueles eufemismos. Vou citar
o desarranjo da comunicação, dor de barriga, mas isso é considerado ciência. A gente tem que refletir por aí, que isso é considerado ciência. E segundo esses grandes autores da metodologia, a ciência, ela pode ser, você pode estar associado ao seu inimigo, que isso vai tornar aquilo que é científico mais científico. Porque é isso, o único elo que vocês têm é o pensamento e não a individualidade. A ciência era feita para separar o indivíduo do que ele produz. Mas a gente sabe que isso não acontece na realidade, né? A análise de perfil do Face, do enquadramento e as noções de clientelismo, regionalidade, privatização dos sistemas é muito mais o que você obtém da vida e das estruturas acadêmicas e científicas. Então, é por isso que eu estou fazendo um pouco esse vídeo, porque eu fiz um pré-projeto de pesquisa que não foi aceito, né, numa pós-graduação que eu tentei. E em vez de ficar com um tema enxovalhado na gaveta, perdido e ficar triste por causa disso, eu assumi, né, esse lugar e tal, e produzi mais conteúdo sobre aquilo que eu queria falar, no sentido histórico, qual seria a importância disso que eu tô falando. E eu não tô aqui debatendo se isso que eu falei aqui, mais ou menos, foi científico ou não, mas foi uma interessante reflexão, né? Eu falei até agora aqui sobre a primeira parte, que é uma parte mais imaginativa, sem fonte, né? Alguns autores clássicos como Ciro Flammarion, historiador clássico da UF, muito bom, que fala sobre o Oriente Próximo, né? Os estudos dele são sensacionais, um dos melhores autores, assim. Não tem muita fonte, as pessoas brincavam, antiguidade, você não precisa ler nada. Lê Ciro Flammarion. É isso aí, ele vai te dizer. E nesse sentido, pode um pouco autoritário ter só um autor, mas nesse caso não. Nesse caso o cara é bom mesmo. O cara é sagaz, né? Tá inclusive enterrado lá no gramado das ciências humanas da UF. Se você quiser visitar o túmulo do Flammarion, agora em pandemia, aparentemente está fechado, não dá. Mas se você quiser depois visitar, tá lá o túmulo do Ciro, Flammarion, de tanto que ele era importante para a UF. E entre história e sociologia, digamos assim, tem muitas diferenças e tal. A sociologia é mais preocupada com o moderno. Então vamos pro moderno. Vamos falar sobre a coisa que é muito mais divertida, né? Os modos de produção modernos, gente. O que é a Revolução Industrial? Por que ela aconteceu? Alguns dizem a acumulação primitiva de capital da Inglaterra, né? Que possibilitou... na verdade, não é só acumulação primitiva de capital, acumulação primitiva de experiências políticas, né? A Commonwealth, que seria espaço comum de riqueza, de circulação, esse marco do liberalismo dos países de Westfália, desse tipo de ocidente, né? Ele começou com a Carta Magna, 1200, ou seja, eles pensavam em fazer, né, espaços de deliberação quando as pessoas nem pensam, quando a maioria dos países e locais não pensavam nisso. Na Inglaterra e Portugal foram os primeiros a se pensarem como nação, pessoas, né, people. E isso é muito interessante porque Portugal fez colonização, mercantilismo, metalismo, substituição, essa paridade, colonização. Metalismo no sentido de focar a economia no que Adam Smith criticava, que era, ou seja, é interessante que Adam Smith saia para a história como um cara entre Partido Novo e PSOL, porque ele fala contra a escravidão, mas ele é a favor ele é contra o Estado. Já pararam para pensar nisso? Nessa linha dele? Porque, segundo o raciocínio dele, a lógica do que faziam no Brasil era completamente errada no século XIX. E ficou até o fim. Que era um modo de produção meio monárquico, caritativo, escravocrata, tudo junto, que tinha bolsa para também ex-escravo, também tinha umas histórias, tinha Chica da Silva, tinha uma resistência ali dentro, tinha André Rebouças, tinha umas coisas, mas a massa da população estava escravizada, não era escrava, não era orgânico, estava escravizada por um regime bem sinistro, inclusive, que era, né, a monarquia no Brasil, né, centralizar do Rio. E agora, assim, o Brasil está inserido nesse modo internacional de produção de bens. E o nosso país, a gente pode fazer um vídeo só disso, só sobre a questão de Celso Furtado e a noção da influência
da Inglaterra na nossa perspectiva econômica, na perspectiva do nosso modo de produção. Mas isso não é a vibe aqui agora. Mas vamos falar sobre desenvolvimento de técnica e modo de produção. Para a gente observar essas coisinhas assim, você estuda Revolução Industrial 1, Revolução Industrial 2, muito separado e você não consegue às vezes enumerar na sua cabeça essas fases e a vinculação. Por exemplo, qual era o modo de produção na época do Fordismo, do Taylorismo, agora do Toyotismo. Agora, qual seria o modo de produção? A questão da indústria 4.0, a internet. E a gente vai chegando lá. Vamos falando disso tudo. É bastante coisa, uma experiência assim, bem ousada falar disso tudo junto, mas não tem como você pensar modo de produção sem debater os conceitos clássicos marxistas, históricos. Porque isso é uma lição para como a gente analisa os autores da modernidade e o modo de produção da própria modernidade. E, e quando a gente chega na Revolução Industrial, o marco dela é a criação na Inglaterra de uma máquina chamada Spinning Jean. A Spinning Jean possibilitou um aumento da produção têxtil. O que significa aumento da produção têxtil? Aumento de importação, né, compra, no caso, de algodão pelos países do comércio, né, antigo lá triangular, que o Brasil fazia parte, os Estados Unidos fazia parte. Significa isso. E para a população significa comprar vestido barato, comprar roupa barata para o filho. Tu começou a ser... Antes, o processo era manufatura, era manual. Então, se eu quisesse fazer um vestido, eu ia e costurava do zero, né? Quem tem tempo para fazer isso? Você já parou para pensar? Hoje em dia você não quer levar sua roupa porque tá na quarentena, você vai dar um pontinho. E isso você já enrola para fazer. Imagina fazer um vestido do zero. Era muito assim, aquela coisa do modo de produção doméstico. O que rompeu com o modo de produção doméstico foi necessariamente essa primeira revolução industrial, essa revolução das fábricas de tecido, né? Na Inglaterra. Essa primeira revolução industrial, ela é mais inicial mesmo. Ela é mais, assim, ela enseja mais. Ainda não tinha energia elétrica, por exemplo. Mas você já começa a ter o tear mecânico. E o tear mecânico, aquele que você puxa, melhora a produtividade, né? Isso é inegável. E em demasia, eu diria, né? E essa noção de revolução industrial, ela tá fincada, né? Ela tem muito a ver com revolução industrial e evolução tecnológica e científica, né? Vamos lá. O modo de produção capitalista criou os chamados proletários urbanos e desenvolveu uma cultura de transformação dos antigos profissionais do artesanato e da manufatura em trabalhadores, primeiro de fábricas têxteis, depois como trabalhadores da indústria de máquinas a vapor, expoente da chamada segunda revolução industrial, a do carvão e dos combustíveis. Gente, essa que é a questão. A segunda revolução industrial, ela foi um boom tão grande que eu digo que ela já é o que deixou o homem moderno. Porque a terceira revolução industrial, ela é sobre guerras, sobre o começo da cultura de massa mesmo, a coisa mais a gente moderno mesmo. Só que essa estrutura, a criação da eletricidade, a descoberta, né, da utilização desses combustíveis fósseis como petróleo, uso da hidrelétrica, né, telégrafo, ferrovias por toda parte. E são tantas invenções que encurtam a distância, aumentam a produção, que cria novas categorias de trabalhadores. E aí nós voltamos na ideia do Marx. Nós temos o proletário. Por que as pessoas falavam proletário? Porque era aquele trabalhador que estava ali refém, né? É uma crítica. Porque ele ficava na cidade sem muito dinheiro, sem muito planejamento, sem muito estudo. Ele acabava tendo 10 filhos, né? E por isso, proletário é aquele que cuida de sua prole. Então, ele é refém do baixo salário porque ele tem que sobreviver e sustentar a sua prole. Então, nesse sentido, já é um sentido comunista, você virar o proletário. O proletário, ele vem depois do pauper. O pauper, o pauper, o pobre sem trabalho, ele era aquele pobre antes da Revolução Industrial. O pobre pauper, ele era assistido pelas poor laws.
a lei dos pobres na Inglaterra. Só que a Poor Law era criticada até pelos esquerdistas, né? Por Ricardo. Por que era criticada as Poor Laws? Porque acabava sendo um sistema de pobres são obrigados a trabalhar ou são presos. Só que, ao mesmo tempo, os autores eles ficavam muito assim de criticar aquela socióloga, a primeira socióloga que teve, a Martineau e tal. Eles ficavam assim, ó, vamos pensar em abolir então a Poor Law aos poucos. Porque também as pessoas vão ficar desassistidas. Porque o que acabou com as Poor Laws não foi a crítica ao direito humano. O que acabou com as Poor Laws foi o triunfo do individualismo teórico de John Locke, que não foi entendido como uma crítica ao Brasil e às colônias. Foi entendido como pode-se deixar o pobre morrer, na linha do Schumpeter. E isso é muito interessante. E aqui a gente vai continuando. Antes disso, no século XVIII, já havia o início da famosa indústria têxtil inglesa, que passou a produzir muito mais através da automatização do tear, como eu estava falando aqui, ó. Estava lembrando do que eu tinha escrito antes. E de sua produção através da criação da spinning jenny. Aqui a gente vê... Essa foto ela é meio ruim, mas como ela tem o ano, um trechinho aqui comentando sobre o inventor, eu deixei essa imagem que eu preferi por ser mais didática. Aí aqui, ó, dá pra ver, eu acho que claramente, como é que era a Spinidine, né? É um maquinão já, parece um proto-computador, né? A Spinidine foi inventada pelo carpinteiro James Hargreaves. Era uma roda de fiar que funcionava à mão, mas que já produzia 8 fios ao mesmo tempo e já fazia o trabalho de dezenas de pessoas. A Jenny podia ser instalada em casa, era pequena e não precisava da força motriz especial. Era 1764, né? Podemos pensar como a Revolução Industrial mudou o sentido da rotina dos novos trabalhadores, como isso da Plore que eu falei. A Revolução 1.0, né? Começo da automatização dos processos, que até então eram só manuais. Já essa indústria 2.0, que é essa indústria que eu te falei, a indústria da estrutura dos países, eu brinco. Se você quer fazer um país, você espera a segunda revolução industrial. Antes era tudo roça. Não tinha um asfalto, não tinha uma luz à noite. Quem saía à noite? Que mulher saía à noite? Não, já não sai, né? Mas não... Enfim, quarentena, algum. Já na segunda revolução industrial foi marcada no século XIX pela descoberta da eletricidade e pela introdução da linha de montagem. Mas aqui a gente tem que diferenciar um pouco, o que eu peguei na internet. O pessoal bota, às vezes pode confundir a cabeça das pessoas. A linha de montagem era tipo um pouquinho taylorista, ainda não tinha ideia do taylorismo, mas é a questão um pouco da organização das fábricas. Grandes fábricas, antes eram pequenas fábricas. Não é a linha de montagem do Ford T, bonitinha, com eletricidade, ou da fábrica do Ketchup Heights, né? Que aí é uma outra questão, um outro vídeo que dá para fazer em relação a polêmicas de regulação de comida, de produtos. Eu acho isso muito interessante. Eu peguei um pouco disso só aqui, não vou trazer muito também. É muito difícil não sair desse tema, porque esse tema, como eu falei, ele é pensado em longa duração, ele é um lampejo de várias ideias durante vários períodos históricos, né? Tentando pegar, assim, a história da humanidade inteira. Tem essa inocência History Channel esse vídeo. Então vamos lá. Aqui tem uma foto da fábrica, uma fábrica de interior de tecidos no século XIX, porque aí a gente já vê que é a Spinning Jean junto com o motor a vapor, né? Que essa é uma das grandes invenções da segunda revolução industrial, para não confundir. Isso é uma fábrica de tecido, mas isso já é no século XIX, né? No século XIX a indústria inglesa já era a 2.0, já que lá é que começou todas essas reformas partiram da Inglaterra. Aqui você vê que é o mecanismo Spinning Jean já automatizado, né, de outras maneiras. Aí, começo da indústria do alumínio, do aço, utilização de carvão nas fábricas. Os trabalhadores saíam cheios de fuligem, né, o início daquela imagem dantesca da Londres, da grande fumaça que tapou Londres, a Londres de Charles Dickens e da exploração dos menores. Essa Inglaterra, né? Inglaterra do trabalho 12 horas por dia. 12 horas por dia era folga. É hoje em dia. Tô aqui sonhando. Era 16 horas por dia, era 18 horas por dia. 12 horas trabalhava, acho que é criança. Não, criança. Tinha criança que trabalhava mais.
Então, dentro desse contexto, é muito difícil você imaginar as pessoas começando a pensar em direitos, e por isso que a lição do Marx é interessante, que embora ela seja uma lição acadêmica, os trabalhadores eles pegaram Marx, leram da maneira que eles quiseram ler. Por isso que o Manifesto Comunista ele é uma lição interessante, porque hoje em dia, se você pega líderes de movimento, tipo de Uber e tal, e você perguntar sobre o manifesto, eles vão dizer para você que é difícil. Só que no século XIX é difícil ler e entender aquilo. E pode ser, claro, né, para hoje em dia. Mas quando ele foi feito, o Manifesto Comunista, ele foi pensado exatamente para ser como se fosse um gibi. Ele foi pensado para ser popular. Então, como que existe essa diferença? Ou seja, ainda conseguia ser um panfleto, panfletário, né? Aí as pessoas, elas pegam, às vezes leem só isso do Marx, né? Ah, Marx é ruim, isso aqui não é ciência. Mas meu amigo, já era um panfletinho da ideia do partido dele e da galera dele. Não era o que ele escrevia na academia. O que Marx escrevia na academia era 18 Brumário, um negócio absurdo, de bom. É histórico mesmo. Não, não tem como dizer que 18 Brumário é errado, porque é trabalho de historiador. É coisa que ninguém refletiu. Junto com o Tocqueville, né? Também a França daquela época dava todo um suporte para você assim ser cientista político em cima dela, porque era tanta ida e vinda, né? É brabo. E aqui na lição dessa fábrica, eu acho essas imagens antigas tão bonitas, né? Você vê que as mulheres trabalham também juntos, são exploradas juntos e tal, dos homens. Às vezes nas fábricas de tecido, a mão de obra era mais, né, feminina por causa da delicadeza da coisa, né? Com a fábrica de carvão e vapor, a mão de obra passou a ser mais masculina, né? Então é essa clivagem, né? A Revolução Industrial alterou o perfil do trabalhador, né? Nessa época surgiram elementos como a energia elétrica, o uso do motor a explosão de combustão interna, né? Isso aqui é muito interessante. Eu comentei isso avulso aqui no texto, eu nem tinha visto. É dessa tecnologia que surgem os automóveis. O automóvel não surge aqui, não é linha de montagem, como eu falei antes, mas é do motor de, se eu não me engano, o motor de combustão interna que surge a possibilidade de você carregar o carro com a força, um carro que é uma coisa cara, né? É uma coisa cara não, é uma coisa pesada. É, e você faz com o motor, ou seja, antes você tinha uma carruagem, que era tanto que no alemão, carro, a empresa, né? Volkswagen, porque carro era a parte da carroça, da carruagem, né? Digamos assim. E era wagon. Então, Volkswagen seria carruagem de pobre, carroça de pobre, digamos assim. Pobre não, pobre brincando aqui. Volk, né? Popular, seria carro popular. Seria literalmente uma marca que se diz carro popular, a Volkswagen. Uma piadinha aqui. Mas o surgimento do carro, ele vem do motor de combustão interna. Aí, ó o Polanyi aí, né? Olha a transformação aqui. Isso foi primeiro iniciado para a indústria e depois as pessoas começaram a criar modelos, né? Pô, eu tenho um motor que faz as coisas funcionarem, ir para trás, para frente, produzir peça de coisa, por que eu não pego esse motor, taco na carruagem e vou por aí ligando para as meninas para sair para ir no cinema, que estava começando o cinema, para ver Santos Dumont em Paris, no final ali do século XIX. E esse é o começo, né, da modernidade. Então, de 1800, no finalzinho do século XIX, 1870 até 1890, acelerou muito essa corrida por aperfeiçoar os modelos, né, e as tecnologias. E era fotografia, o início, né, da questão cinematográfica no sentido do audiovisual, e todas essas fundamentais transformações da segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial é a mais poderosa, eu falo isso para todo mundo, porque ela fez o mundo como nós conhecemos. Até essa coisa dessa ilusão da gente achar que nossa, como assim, né? Não tem como o capitalismo parar, olha as fábricas, é uma coisa que é automático. A ideia que o liberalismo te passa é que todas essas relações são automatizadas, orgânicas e naturais. Ou seja, se eu sofro muito, é natural no sistema porque
é assim que o mundo foi construído, digamos assim. É a impressão que a gente tem do liberalismo, desse liberalismo econômico, mas não do liberalismo político. O liberalismo político é uma outra história. E aqui a gente tem a questão da inovação das redes ferroviárias, né? É muito interessante isso, porque foi uma invenção, a locomotiva a vapor foi uma invenção de 1814, né? Que foi criado uma invenção, motor a vapor. O motor a vapor é interessante porque isso possibilita a redução da distância entre os locais, né? O deslocamento dos trabalhadores agora podia ser feito através disso, o escoamento de mercadoria, por exemplo, podia ser feito através disso, e a diminuição das distâncias, tanto no sentido físico das ferrovias, quanto no sentido comunicacional, porque começa a ter os cabos intramarinos, né? Começaram a construir um monte de cabo, que foi inclusive caríssima essa obra, para ligar todos os países do mundo, inclusive o Brasil, numa rede de telégrafos. A tecnologia do telégrafo é como se fosse, para você jovem, o Twitter, sabe? Que você manda uma mensagem curtinha para as pessoas, você não sabe quem viu ou não. É como se fosse assim, joguei pro mundo, para a nuvem. Então, a versão disso do século XIX era o telégrafo. E isso foi muito importante, não para a comunicação individual, ainda não exatamente, talvez pessoas de elite mais relacionadas, políticos e tal, mas isso foi importante para as nações. Você podia saber quando um presidente morria, quando um fazia uma medida maluca, quando alguém fechava um país, quando tinha uma guerra, você sabia instantaneamente. Como é que você, por exemplo, pensa a estrutura das guerras no século XX sem pensar que existia essa comunicação de rádio e telégrafo? É isso que possibilitou essa interação tão forte de guerra, essa disputa tão forte, que era quase uma disputa por tempo, por estar mais moderno, por ser melhor, né? Tinha muito esse cunho. E as ferrovias, elas elas são, acho que, o suprassumo daquilo que o Polanyi descreve de grande transformação, né? E depois disso, no século XX, a gente já viu um outro processo. O século XX já viu o processo de fim dos 100 anos de paz. Que eu não sei o que tiraram essa história de 100 anos de paz, né, gente? Porque tem tanta guerra, guerra dos 7 anos, guerra do não sei o que, guerra do não sei o que lá. Mas é que as principais potências europeias não exatamente brigaram. Porque qual é a lição? Napoleão caiu, agora todo mundo tá liberal, tá nacionalista, né? Tá sabendo dos paranauês. É como se todo mundo falasse, ó, esse liberalismo aí foi controlado, as forças foram controladas. E aí o liberalismo virou uma coisa da nobreza e não uma coisa de quem queria destronar a nobreza, né? Não sei se eu deixei claro, é um pouco isso, como eu já tinha falado. E aí a indústria 3.0, né? A indústria 3.0 é o que eu te falei, dá um vídeo à parte. Por que a indústria 3.0 dá um vídeo à parte? Ela não muda muita coisa na estrutura das nações, mas ela disputa o campo da subjetividade de uma maneira muito mais poderosa. Porque rádio, televisão, massificação do carro. Agora não mais uma ou duas pessoas querem carro. A população inteira quer carro. Com a popularização do modelo, né, do Ford T, do Henry Ford, que usou a linha de montagem, muitas pessoas queriam, né, isso, e os países começaram a disputar entre si tecnologia, motores de carro, né, quem fazia a SUV maior, por exemplo, o modelo ou o modelo, por exemplo, do tanque de guerra, ou adaptar o modelo do tanque de guerra para o carro, né, os design, aqueles grandes designs de carro, de proteção, e tudo isso virou uma grande corrida. A, a indústria 3.0, ela é uma indústria de guerra. Ela é uma indústria que teve seu apogeu no meio das guerras do século XX. Então, ela tem a ver com a mudança dos hábitos. Por exemplo, a mulher na América começar a trabalhar, começar a ouvir rádio, começar a se sentir independente porque o marido está na guerra, por exemplo, está lutando a guerra. Isso tudo tem a ver. Ou usar a pílula anticoncepcional, que, né, também é uma revolução cara a esse processo moderno. Tudo isso, usar novos produtos, novas interações, por exemplo. O marketing aqui, ele acelera de uma maneira muito brutal, né? Por exemplo, você tem aquela série Mad Men,
todo aquele contexto, né, do machismo orgânico das pessoas ligadas ao marketing, né? Dá pra ver como aqueles homens eram machistas, aqueles homens dos anos 50 dos Estados Unidos, né? Como eles tratavam a mulher mal, digamos assim, como objeto, né? E como que era um mundo só de homens que imaginavam as propagandas. Isso que a série mostra de maneira muito interessante. Mas é isso, esse mundo do Mad Men é um mundo da indústria 3.0, onde você vê comercial de cigarro na televisão. Hoje em dia, com a evolução desses processos do politicamente correto, da poder das ONGs, poder das instituições jurídicas nesse sentido, ou vamos dizer assim, o povo de Hillary Clinton trouxe a possibilidade de censurar coisas como cigarro na televisão, por exemplo. E, e isso mudou muito a perspectiva geral, né, das pessoas. Eu acho que a gente pode dizer assim. Então a gente vai falar agora, na indústria 3.0, do modo de produção fordista, né, que entra um pouco no escopo dessa coisa desde os anos 20 até os anos 70, né, quando tem um pouco da decaída do modelo econômico, após mais ou menos a crise de 1973 do petróleo, caiu bastante o modelo fordista, né. Tanto que depois, para recuperar, as pessoas tiveram que pensar em novos métodos. Enquanto isso, enquanto estamos no pós-guerra e os Estados Unidos vivem o clima Mad Men, Fordismo, carrinho, machinho, não sei o que, cigarro. Essa foto aqui, ó. Essa foto essa foto é o exemplo, ó, do que eu tô falando. Essa aqui é a foto de uma linha de montagem. A linha de montagem é uma noção de alta produtividade, em baixa qualidade, alta produtividade, e também de trabalhadores mais explorados um pouquinho, né? O Lula, por exemplo, saiu do contexto do Fordismo, né? Ele viveu a terceira revolução industrial, o Lula, no sindicalismo, nessa questão do novo sindicalismo, do ABC e tal. Aqui nós vemos trabalhadores montando um carro, né? E é muito interessante porque é um movimento repetitivo, né? O Fordismo é marcado pela divisão do trabalho de uma maneira que cada um tem uma tarefa. Não é só que cada um tem uma tarefa, é que cada um tem uma tarefa específica. Ou seja, um é o soldador do terceiro botão da lateral do carro e ele é o soldador do terceiro botão da lateral do carro para sempre. Que aí você tem como se fosse 10 trabalhadores trabalhando no carro e cada um faz uma função muito específica. No fim, o design é tão bom que o carro já sai pronto. Você consegue fazer um carro em 1 hora, 2 horas, né? Antes, para fazer um carro, pelo que eu pesquisei, você demorava uma semana, um mês. Não tinha nem como você popularizar. Todos os carros eram artigos de luxo, né? Nesse sentido. Então você criou esse modelo. Já o nosso querido país Japão estava vivendo uma grande crise depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Foram bombas que acabaram muito com o orgulho japonês. E o orgulho japonês estava associado não com os aliados, com o eixo, né? Então, no pós-guerra, é impressionante como o Japão refez a sua imagem, usando, por exemplo, da ideologia, da religião, sei lá como é que fala, do shintoísmo, que era uma prática religiosa. Por exemplo, você vê religiões como a, a igreja messiânica, por exemplo, não é uma religião, é uma seita, como se fosse uma seita, que é na verdade uma atitude positiva em relação ao mundo. E no Japão do pós-guerra, essa atitude do totem da paz, a valorização da palavra da pessoa mais velha, e não entrar em brigas e tal, foi um trauma tão grande pro japonês. Essa lembrança da guerra, essa violência da guerra para eles foi tão forte que eles se jogaram na Guerra Fria, pensando em como sair dessa crise. Eles tinham poucos materiais disponíveis no país deles, né? E eles precisavam pouca mão de obra e pouco material. Então eles criaram, segundo, acho que o nome do cara é Lead, Toyota, se eu não me engano, pro carro Toyota, né? Que é um carro de uma marca japonesa.
famosa. E eles criaram um modo de produção próprio, né? Que era. Isso é uma coisa que ninguém fala, mas dá pra denotar isso, dá pra entender isso. Era para superar o paradigma das greves do Fordismo que lembrava o século XIX, né, as greves clássicas das fábricas inglesas, porque era chão de fábrica mesmo, o trabalhador saía sujo mesmo. E dentro dessa nova organização do trabalho, o trabalhador ele vem no toyotismo, ele vem todo. Primeiro que o horário é menor. O trabalhador ele é mais visto como parte do todo, porque no caso do Japão só poderia ter trabalhador japonês antes da abertura do país, né? Então era uma coisa essencialmente nacionalista, se você parar para pensar muito, porque usava um terço da produção, isso já corta a possibilidade de greve e de você ficar contra. Você aumenta o salário de uma maneira vertiginosa e logo o funcionário, ele não é um. Pelo menos, não é que ele não seja explorado, mas ele não se vê mais como explorado. Ele. Então, por isso, ele não se sindicaliza, é o fim da sindicalização, né? Em países como o Japão, você vê isso de maneira muito forte. E você começa a ter novas formas de organização do trabalho. Essa organização de produção, você tinha pouco material, então, como é que você fazia? Você aumentava a qualidade do produto do que a quantidade, como no Fordismo. E o toyotismo é uma coisa que pegou essa crise pós-anos 70, dos anos 80 mais ou menos, quase que até hoje é o modelo das fábricas, né? Que é uma coisa de... Tem um design, o toyotismo meio Power Rangers, se a gente pode comparar, assim, tem uma coisa meio de cada um faz o seu junto, digamos assim, é muito diferente. Tem aqui uma foto do toyotismo para mostrar. Olha só como é que é, né? É muito diferente, porque a automação já tá aqui. Em vez de você ir pegar e botar o parafuso ali direto com a tua mão, perder teu dedo, se ferrar, tem uma máquina que faz isso para você. Tudo que você precisa fazer é colocar na ordem da organização para a máquina fazer. Ou seja, é mecanização da produção no sentido de automatização da automatização. Ou seja, agora é mais. Por isso, como é mais robotizado, como é mais mecanizado o processo, tem menos trabalhadores. Então emprega menos gente, pode dar maior salário. Essa é a sacada do toyotismo, né? Que durante muito tempo serviu para a economia japonesa, mas já não é uma realidade, né? Hoje em dia também está tendo crise no Japão, por mais que tenha um bom modo de produção. Por quê? Porque eles não vão vender carros só para a população deles, eles vão exportar esses carros e o mundo atualmente está pobre. No materialismo puro, a visão central é focando nas questões materiais. A chamada estrutura, enquanto fatores subjetivos estariam associados à superestrutura. O toyotismo está vinculado com a ideia do trabalho just in time, ou seja, uma noção de qualidade acima da quantidade, para economizar recursos. O trabalho just in time seria essa noção, né? Você não. Você meio que participa, você tem cotas de produção, você meio que participa. Então você nunca não está trabalhando, você nunca não quer trabalhar. No Fordismo, como você está sempre produzindo muito, é muito difícil, a produção é muito em alta escala. Se tiver uma ou duas pessoas dissidentes no modelo, elas podem entrar numa perspectiva de esconder isso, fazer aquilo que o Foucault chamava do ilegalismo da preguiça, né? Não trabalhar tanto, porque também o trabalho fordista é muito exploratório. O que aconteceu com Lula, dele perder um dedo fazendo processo de repetição, é exatamente uma metáfora desse processo de produção do fordismo que tornava, né? Que deixava trabalhadores aleijados, com problemas. E isso é desde o século XIX, por isso que parece uma história, essa história do Lula, do dedo, parece uma história meio Charles Dickens, né? Porque você perde trabalhando o seu dedo. Então, se não tem uma regulação trabalhista, se não tivesse direitos trabalhistas na época do Lula, porque tinha por causa de Getúlio, mesmo na ditadura, Lula não teria sido nada.
Vocês já pararam pra pensar nisso? Que se não tivesse direito trabalhista, na época que o Lula perdeu o dedo dele, ele não conseguiria usar aquilo para pegar o benefício do Estado e fazer parte do Estado? O direito trabalhista é que cria a jurisprudência e a providência para as pessoas se sindicalizarem, tomarem partido das coisas, terem opinião políticas. Se você não pode fazer isso, se é proibido a greve, como era na ditadura e tal, é, você tem uma sociedade muito mais controlada. O Japão está sofrendo desse problema hoje em dia, que eles estão em grande crise, né, grande crise econômica por conta da Olimpíada 2 terem um pouco negado a possibilidade de pandemia, pensando que era uma coisa mais da China e tal, que não atingiria eles, porque, né, o japonês ele se vê muito como hoje como primeiro mundo, e eles são em parte, né, até 10 anos atrás eles eram o suprassumo do primeiro mundo. Hoje em dia, entre Japão e China, assim, no sentido assim, o Japão nunca diminuiu sua economia em todos esses anos. Nesses últimos anos diminuiu. Isso já é um dado fundamental, se você parar para pensar. Aqui, continuando, assim como o número de trabalhadores no chão de fábrica caiu drasticamente, junto com o percentual de trabalhadores vinculados a sindicatos, por exemplo, principalmente no Japão, que hoje vive uma crise sem precedentes, depois de décadas de grande crescimento econômico e tecnológico. A ascensão da China interrompeu a aceleração do desenvolvimento japonês, que é tradicionalmente associado com o modelo do toyotismo. A diferença está na efetividade de produção. Se podemos comparar o Fordismo com o modelo da Segunda Guerra, o toyotismo ascendeu como método no Japão como forma de construir o país, que detinha poucos recursos no cenário da Guerra Fria. Era uma forma de produzir com acumulação flexível. Utilização de materiais, né? Utilizando comparações históricas da origem de reflexão sobre os modos de produção e depois focando na mudança da indústria no século XX. Falaremos sobre a diferença entre modos de produção, como Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. Aí já vamos para a indústria 4.0 e os desafios da atualidade, que seria o fim desse vídeo, mais, né? Eu não sei se antes tem mais algum outro vídeo. Ah, tem, é verdade, tem um vídeo aqui sobre a questão da linha de montagem, Fordismo, trabalhador americano, que é sobre... Bom, eu não vou ficar explicando o vídeo, vocês vão ver o vídeo, é bem engraçado, vocês vão gostar. A Hollywood film salutes the American working man. And now behold labor's triumph, the smooth, glistening body of machine, the song of victory. Here is no straining of human flesh. The spirit of steel, the joyous chant of motion, the exultant twirling of spinning wheels, the thunder of untiring pistons. It is the song of the dynamo. It is the song that labor sings in tribute to science and invention. Higher profits are being generated as fast as new machinery and production methods are introduced. But the greatest single advance is mass production itself, through the moving assembly line. Starting in the car industry, the assembly line is... Aqui lembra bem o vídeo sobre exatamente essa questão. Tinha linha de montagem, tinha motor de combustão no século XIX. Agora, os dois juntos não tinha ainda. Essa é a invenção do século XX mesmo. É a linha de montagem móvel, onde você podia ir e vir com seus trabalhadores. Isso é muito interessante. Voltando um pouco, falando sobre a questão da linha de montagem, linha de montagem móvel, né, automotiva, vendo aqui o vídeo. Transforming the daily lives of millions of people. Never before has a change in the way people work brought so much wealth, but also so much alienation and conflict.
By the start of the 20th century, the great shift from the country to the cities was well underway. In Europe, the best-paid workers were those who'd moved to the new factories that produced the heavy machinery of the industrial age. The most respected were those whose combined physical strength and skill had taken years to acquire: boilermakers, riveters, foundrymen. As the age of steam gave way to electricity and oil, aí ele reflete que a era do aço foi substituída pela era da eletricidade. Enquanto era o aço, era aquela coisa do homem forte, que não sei o que e tal. E aí a eletricidade substitui por uma necessidade de organização maior, que aí entram as fábricas modernas da indústria do 3.0 do século XX. Então, se a gente refletir, pode fazer o recorte aqui para retomar, né, para ficar bem claro, para vestibular, essas coisas, que esse tipo de vídeo é bom para isso, né, esse vídeo longo, aula. Primeira Revolução Industrial, a Teixo, começo dela, finzinho do século XVIII, com o começo das invenções de maquinário para produção, assim, que era mais caseiro, ainda não era exatamente destinado às fábricas. Aí vai aos poucos começando para as fábricas têxteis inglesas. Aí temos a Segunda Revolução Industrial, no período do século XIX, que, como eu falei, toda aquela história lá de liberalismo. Então, a Segunda Revolução Industrial, ela tá vendo a chamada Era dos Impérios, né? Até o finzinho do século XIX. E ela vai até, né, o expoente da 1914, a Primeira Guerra. Quando a gente tem a Primeira Guerra, já na Primeira Guerra a gente já tem, por exemplo, o avião, que no século XIX não tinha, assim, para essa função. A aeronáutica foi forjada no seio da Terceira Revolução Industrial. É muito interessante você pensar, né? Você tinha tido tentativas, né, do Santos Dumont, os irmãos Wright, não só eles, como vários, né, tentativas primeiro com os balões, né, os balões dirigíveis, né, que era aquela moda dos zeppelins do século XIX e tal. Aí no século XX você já tem, né, aviões por países e competição por tecnologia desses países, né? Tecnologia dos caças na guerra foram muito importantes, né? Porque, por exemplo, o Santos Dumont se culpou a vida toda, né? Dizem que, inclusive, acho que ele se matou porque ele achava que o terror da Primeira Guerra Mundial tinha sido causado por uma invenção que ele tinha criado, por conta da questão dos bombardeios, né, que eram feitos por avião, que era uma forma de você atacar o inimigo diretamente. E isso aí, pensando aquilo que eu tô falando dos recortes. Terceira Revolução Industrial. E Fordismo também. Não é interessante? Aí no toyotismo, a gente já vê uma cisão. O toyotismo, por mais que ele tenha sido toda uma tentativa do Japão na época que estava tendo Fordismo no mundo inteiro, ele é uma coisa que a gente registra de anos 80 a 90. Então, o recorte do neoliberalismo, das liberações totais, baixa produtividade, baixo índice de trabalhador, mas você tinha lucro, né? Então, você preferia mais qualidade do que quantidade. E aí no vídeo está falando, a era do aço substituída pela era da eletricidade, né? Então é muito interessante porque os dois são segunda revolução industrial. Como eu disse, isso aqui explica toda a humanidade assim que a gente vive, né? A questão dos combustíveis, a questão das indústrias e acho que a última coisa que não tinha, a substituição pela eletricidade. A eletricidade suavizou o mundo, né? A domesticação da eletricidade, porque como Prometeu, a eletricidade também é uma metáfora Prometeu, isso aí é toda uma gama de outros vídeos, Bachelard, por exemplo, e tal. Eletricidade surgiu como um entretenimento para as elites letradas, porque era um controle, por exemplo, o raio, o para-raio, né, que tem toda aquela história das invenções, da invenção do para-raio, que o pessoal fala muito, né. O para-raio é uma demonstração de que a eletricidade, ela era... Porque a gente não consegue ver, a gente pensa que a eletricidade ela foi inventada. Não, a eletricidade, como os combustíveis, de certa maneira, estava na natureza. O que foi inventado foram
mecanismos artificiais para você controlar esses elementos da questão da eletricidade, né? Aí, né, até a invenção da lâmpada incandescente, a eletricidade já tinha muita utilização para esse processo de automatização das indústrias, né? Se eu não me engano, a primeira cidade do Brasil a ter eletricidade pública em passeios foi, por incrível que pareça, Campos, aqui no Rio de Janeiro, que a gente considera interior e tal. Primeira cidade a ter, de certa maneira, algum espaço com eletricidade. Já lá no finalzinho do 19 e tal. Isso é bem interessante. Vamos continuar vendo o vídeo, que esse vídeo está falando várias coisas interessantes. The nature of the work to be done changed too. Petróleo e tal. Como é feito motocicleta, vamos ver. Small engines needed a new type of precision. The skilled men who built them belonged to craft unions and worked at their own pace. Aqui está dizendo que os empregados de indústria de moto eram todos sindicalizados porque eram motores pequenos, então você precisava de especialização. Interessante. Aí tem construindo uma bike. Isso é muito interessante, esse vídeo que eu achei aqui, porque ele mostra certinho como é que você pega e você faz, né? Como é que era, né? Quase tem essa coisa etnográfica documental. Vamos ver se... Specialist is on. You were walking. And in 1908, one man had a vision that would change manufacturing and create a new market. Henry Ford set out to make the simplest car ever, a car for rural America, a 20th century equivalent of the covered wagon. Ele realmente, o Ford, ele tentou fazer um carro popular. Ele fez um carro para o homem rural americano poder dinamizar sua produção e ter o carro, né? Andar de cá para lá, porque eram grandes distâncias. Os Estados Unidos é um país gigante, né? E então você não consegue imaginar os Estados Unidos sem as estradas. E as estradas dos Estados Unidos foram uma invenção de Edward Eisenhower no período das guerras. Antes disso, só tinha a integração pelos carros, né? Antes da criação das estradas interestaduais, que é um sistema à parte dos Estados Unidos. Quem já não ouviu falar sobre a Rota 66 e os costumes de viajar dos Estados Unidos, né? Tem até esse filme novo, Nomadland, que é bem nessa questão dos Estados Unidos ter uma pobreza móvel, inclusive por conta dessa tradição do Fordismo deles, né? Então as pessoas são pobres, mas têm carro. Diferente de lugares como o Brasil, onde o pobre realmente não tem carro, porque não tem como, muito caro. Muita burocracia também para manter. Ninguém quer ter um carro sem estar tudo certinho, porque a polícia pode pegar e tal. Mas é muito interessante, porque o pobre no Brasil não tem carro, o pobre nos Estados Unidos tem. Pensa essa diferença do Fordismo. Continuando aqui vendo, né, o carro. Tinha musiquinha, cara. Que louco. Faltou gasolina no carro, mas o pequeno Ford não precisa de... Gente, que musiquinha viciante. Que safadeza. E a questão do modelo do Ford T, né? Do Fordismo, que era um modelo de carro feito em 1 hora, né? Diferente dos outros carros. Isso é uma questão muito interessante, né? Todo mundo fala sobre isso. Ó, aqui nessa parte desse doczinho interessante que eu achei, fala sobre o surgimento do Taylorismo. Muita gente confunde Taylorismo com toyotismo, mas é porque o Taylorismo deu uma inspiração de organização ao toyotismo, obviamente, né? Essa coisa a organização científica. O que seria a organização científica no modo de produção? É uma organização racional dos processos. E aqui vai falar um pouco sobre isso. Vamos dar uma olhada. Called into an office, Taylor helped the world's fastest typist type even faster. The new world record of 150 words a minute was achieved by Margaret Owen, but Taylor claimed much of the credit. At Ford's factory, Taylorism meant dividing car production into simple, repetitive steps.
Aqui fala uma coisa interessante que também não é comentado, que o Taylorismo, como eu falei, não foi só influência para o Toyotismo, como também para o próprio Fordismo, né? Para essa coisa da organização racional da fábrica. Eletricidade nas fábricas, porque antes não tinha, meu amigo, não tinha eletricidade. E a eletricidade nas fábricas, ela vem junto com a questão do processo taylorista, porque a eletricidade ela se tornou uma coisa científica, ela saiu do show de horrores das monarquias, dos grandes salões de demonstração de invenções mágica, a eletricidade parou de ser mágica e começou a ser utilizada na produção. E essa questão aqui está sendo explicada pelo vídeo. O Doc falou uma coisa que eu não sabia, agora uma informação extra aqui. Quem parece aqui que o Taylor apenas roubou a ideia da sua secretária. No documentário tem sempre umas coisas assim, né? Tipo, a gente estuda a parada certinha, daqui a pouco, não, foi o outro fulano que inventou e o outro roubou, patenteou. Mas enfim, isso é interessante. Vamos continuar vendo. Steps. There was to be no need for skilled craftsmen with years of apprenticeship. Men could learn to do any job quickly. A trained wheelwright no longer made each wheel in its entirety. Wheel making was broken down into almost 100 stages, done by different men at different machines. It was much faster, but workers could still complete only 200 cars a day. So in 1913, Ford introduced his most revolutionary change yet. In those days, each car was built from the frame up on stationary wooden horses. Later, the company filmed a reconstruction of how Ford tried out his new idea. Henry Ford watched it for a while, then he had an inspiration. Instead of moving the men past the cars, why not move the cars past the men? They were running for the length of the building, like, you know. E essa aqui é a maior essência do Fordismo, quando o carro passa por você e não o homem pelo carro, digamos assim. Que aí, o texto que eu tô escrevendo vai ter como fotocapa exatamente isso, que é o filme do Chaplin, Tempos Modernos. Tempos Modernos, o cara, se você reparar na maioria nas melhores cenas do filme, inclusive na cena que tá nessa foto da capa do texto, ele tá numa linha de montagem, ele é confundido com a máquina, né? Ele faz parte da máquina. Pela mecanização do processo, o ser humano que tá ali, ele vira uma parte dessa mecanização, no sentido de que ele tá sempre se perdendo na linha de montagem, porque como é uma linha de montagem, o produto para montar vem até ele, e ele se embanana sempre, né, nessa coisa do humor jocoso, de animação, assim, que ele não consegue, ou seja, ele não consegue produzir, digamos, brincando que por mais que fale que seja todo mundo que possa ser esse trabalhador, gente, olha esse lugar de trabalho. Você pensa que qualquer um, como diz no documentário, consegue trabalhar num lugar desse? É muito difícil. Por isso que esse modelo também caiu um pouco, porque esse modelo denota grandes eventos mundiais, grandes períodos ou de crise para você reconstruir, ou grandes períodos de capitalismo nacionais. A União Europeia fez, os Estados Unidos fez, por isso que o Fordismo ficou muito incrustado, como essa coisa dos baby boomers, do estado de bem-estar social, a análise do Fordismo e de todas as mudanças de hábito mesmo, descobertas, invenções, tudo isso veio por conta dessas guerras do século XX, que a gente está inserindo mais uma vez na indústria 3.0. E para terminar o vídeo legal aqui, acho que a gente já fez aqui legal, já mostrou bastante como é que é uma linha fordista, consegui dar para vocês, acho que essa sensação. Vamos ver aqui um documentáriozinho da TVT, rapidinho, sobre uberização, que aí, antes de passar o vídeo, vamos ler um pouquinho aqui do que eu escrevi sobre uberização, né, que foi esse projeto aí que eu tentei,
Eu li muitos autores, né, que falavam sobre economia compartilhada, utilização de plataformas e blogs, indústria 4.0. Então a gente pode falar um pouco disso. Aqui nessa imagem, por exemplo, eu acho muito interessante, mostra exatamente o que eu estou falando. Indústria mecânica, têxtil, primeira revolução industrial, século XVIII, ó, 1780. A revolução elétrica, dos combustíveis e tal. Segunda, automação com os processos de linhas de montagem. A terceira, aqui, indo pro finzinho, aqui o recorte dele fala 1969. Eu falo que a terceira revolução industrial e é mesmo de 20 até 70 aqui. Ele tá falando do finalzinho, né, digamos assim. E hoje em dia, depois dos anos 2000, a gente pensar anos 2000 é como se tivesse zerado tudo, né? Porque a gente parou de refletir sobre o modo de produção, os intelectuais acadêmicos começaram a meter aquela coisa do Daniel Bell, do Fukuyama, de fim da história em relação aos direitos trabalhistas e aos modos de produção. De uma maneira muito fatalista, intelectuais como Luiz Antônio Machado, em 2002, ou seja, o iniciozinho, quando apostaram no futuro macabro sem direitos trabalhistas. E isso é uma realidade para agora, mas não vamos ser anacrônico. Enquanto ele escrevia isso em 2002, contra as regulações trabalhistas, o Luiz Antônio Machado, a gente ia ter o governo Lula, um dos governos de maior ascensão social da história do Brasil. E esse governo, o governo do Lula e depois da Dilma, não tiraram direitos como previa o Luiz Antônio Machado, deram direitos. Na verdade, o Luiz Antônio Machado muito mais observou o processo de agora, que também não é mais esse processo, porque, como eu disse, os conservadores de hoje em dia, com a pandemia, estão dando auxílio. E em termos de quem estuda economia, isso já é notável. É admitir que completamente não tem essa coisa da organicidade, a autorregulação dos mercados. É você completamente admitir isso. E indo aqui pro final, essa economia compartilhada dessa indústria 4.0. Essa indústria 4.0 é uma indústria pós anos 2000, como eu falei. Ela é a internet das coisas, ela é a internet em si. E ela veio concomitante, ela veio junto com o processo de desregulamentação e da falta de empregos físicos. Na questão do toyotismo, é uma coisa geral, não aconteceu só no Japão. Realmente a maioria das fábricas perderam um terço, várias fábricas, a Ford está fechando no Brasil, várias marcas, Mercedes está saindo do Brasil. Por quê? Porque a classe média está saindo do Brasil. As pessoas não têm mais condição de manter esse padrão, enquanto na China todo mundo está comprando carro, né? Tá mó boom econômico lá, porque tem esse planejamento estratégico do Estado, né? Aquela brincadeira, isso não aconteceria na China, porque é um país sério, é verdade. As plataformas são utilizadas por clientes que buscam uma economia compartilhada e redes associativas de empresas e serviços. São marcas como iFood, Log, Rappi, James. Empresas e marcas que vendem uma plataforma social de serviços, portanto, não são donas dos meios de produção de seus clientes, apenas disponibilizam o acesso facilitando a falta de vínculo empregatício dessas marcas. E tem uma grande lenda, né, que essas marcas elas não lucrariam, porque elas não teriam sedes físicas, você não teria que dar contrapartida. Mas isso é um grande terraplanismo, porque só o que as marcas ganham de anúncio e poder com a própria empresa, se você tiver algum vínculo de desconto, você pode trocar por qualquer coisa. Você tem um dinheiro infinito, porque as pessoas utilizam a plataforma em si é rentável. E é rentável através de uma maneira que eles não recebem o dinheiro diretamente, mas eles mesmo assim lucram. E eles dizem que não lucram. Essa é uma coisa que eu gostaria de explicar sobre a questão. E na indústria 4.0 tem a nanotecnologia, tem a automatização da automatização, tem a questão dos microchips, né? Antes, um computador, para ter uma grande memória, precisava ser um computador gigante. Hoje em dia, um microchip você tem uma memória absurda. Isso denota sobre evolução tecnológica. E com a revolução, essa última revolução industrial, nós tivemos a integração de valor entre espaço físico e realidade virtual. E o surgimento da economia compartilhada em demanda, ou seja, a integração do espaço físico, ou seja, dos restaurantes e de quem quer ganhar um emprego, de quem quer ser empreendedor de si, interage com plataformas
que querem ligar você a um cliente potencial. Então, elas fazem gerenciamentos de serviço. E quando o Michel Temer assinou a flexibilização das leis trabalhistas, na verdade, quando Michel Temer e Rodrigo Maia acabaram com as leis trabalhistas, fizeram reforma da Previdência, expôs o povo muito mais a esse processo de uberização. E com a pandemia, ele é geral, ele não é só uma pessoa sem emprego, são pessoas que têm profissões, não têm empregos, como um pouco na crise de 29. E elas vão fazer esse processo de uberização. Então, a classe fordista por excelência atualmente, a classe mais explorada, mais emblemática, é a classe dos entregadores por aplicativo. Porque podem ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa ali pós-doutorada em medicina que não tem emprego, uma coisa absurda, que não tem emprego e vai fazer o Uber, por exemplo. E isso tem a ver com blogs. Você pode, por exemplo, viver de blogs e não ter vínculos institucionais no mundo moderno, porque as instituições fizeram assim com os períodos de crise. Se verticalizaram muito, ficaram muito... aí aquilo do bonapartismo, né? Quando não tem... Se Robert Merton falava que era ótimo a ciência não ter vínculo com a política, você não pode deixar de refletir como que as instituições param de funcionar sem bons governos. Não tem essa das faculdades conseguirem a gente sobreviver sozinho, porque o pensamento da faculdade sobreviver sozinho é o pensamento da faculdade sem aluno privatizada, a faculdade paraíso dos think tanks, que segue as diretrizes de revistas internacionais, que não produz pensamento próprio. Acho que a sociologia no Brasil não produz pensamento próprio há mais de 50 anos. Tendo aquele período assim curto da Sebrasp, esse tipo de iniciativa que hoje em dia é só números mecânicos, uma coisa isolada. E hoje em dia nem a área estatística salva, porque, por exemplo, não tem censo do IBGE o país. Então, a crise generalizada, não tem como dizer que as instituições estão funcionando. E é exatamente porque eu acho que as instituições não estão funcionando que eu vim fazer um pouco esse vídeo da história dos modos de produção. Porque pro bom esquerdista, não tô falando que eu sou e tal, mas pensando nesse tema, eu sou no caso, mas poderia não ser. Isso que eu tô dizendo. Você precisa entender das relações de trabalho, porque trabalho, eu fico pensando a lição do Domenico De Masio, não é Domênico Losurdo, não é liberalismo, Domênico De Masio. Domênico De Masio falava sobre essa questão do ócio criativo. E se você parar para refletir, existe o trabalho que você faz para ganhar dinheiro e o trabalho que você faz para divertir. Quando você consegue ganhar dinheiro com aquilo que você se diverte, você é um membro da elite. Você chegou lá, você está fazendo um sonho. Basicamente isso, porque você pode emitir opinião e ainda viver disso. E o Domênico De Masio, ele tá falando exatamente que você tem que tentar ser assim, mas se você pensa, por causa da realidade do desemprego, exatamente por causa disso. Não tem opção, não tem um lugar para onde correr, não tem a outra opção. Então você tem que criar identidade e cultura própria, análise própria. E é nesse sentido que ele fala sobre a questão do ócio criativo. Porque se existe um pensamento único institucional, você pode existir também enquanto pessoa. Essa é uma reflexão desse livro extra, se vocês querem. O ócio criativo. Deixa eu conferir pra ver se não tô falando besteira. Ócio criativo. Que é um pouco uma reflexão sobre modos de produção. Domenico De Masi. É isso mesmo, é exatamente esse livro. Sobre a questão da liberdade do trabalho. Por exemplo, quando você tem um emprego numa fábrica, onde você pode perder o seu dedo, você fica exausto, trabalha 12 horas por dia, 16 horas por dia. Como é que você vai dizer, eu amo esse trabalho? Só se você tiver alguma coisa assim, tipo, passei por um trauma muito anterior e agora eu gosto disso porque é uma coisa diferente. Enfim, é muito difícil você gostar de um trabalho exploratório, esse é meu ponto. E se você não tem como gostar de um trabalho exploratório, você não tem como pedir para as pessoas fazerem esse trabalho exploratório, até porque com a queda do fordismo, com a queda dos estados, das ideologias e da política, não existe mais esse trabalho. E também o lado positivo de todas essas culturas de guerra, de fordismo e tal, o lado positivo era o crescimento
o economic growth, né? O crescimento econômico, o que não tem mais. Então, se vivemos uma realidade de desregulamentação, onde professores que estão desempregados fazem blogs, onde as plataformas, os restaurantes e serviços, eles são intermediados por plataformas que são piores que as Big Techs, digamos assim, porque as Big Techs, pelo menos, elas têm um compromisso com o designer, onde elas querem te capsular, elas querem te capturar para você usar o seu Facebook, para você usar uma tecnologia para roubar seu dado. Essas empresas, o único objetivo delas é lucrar com marketing. Elas vão dar um cupom ali, um desconto ali, elas trocam. Entende? Se você consegue dar para um grande empresário, sei lá, R$1.000 de Uber, o que ele pode te dar em troca? Só no desconto. Aqueles e-mails lá que a gente recebe de cupom, isso já é a prova de que eles têm dinheiro. Porque eles têm poder de troca. Você pode chegar com aquele cupom e não dar o dinheiro, ser aquele vínculo. O que é mais exploratório ainda. Você já parou pra pensar que o cupom que você ganha de desconto é o dinheiro que o motoboy não ganha? Porque é o dinheiro que vai pro sistema? Enfim, tem muitas coisas aí nesse meandro. Mas dá para refletir que a classe de trabalhador mais homogênea, no sentido de mais pessoas fazendo isso, ou seja, quem está mais massificado, explorado, são os Ubers. Os Ubers porque eles podem ser qualquer pessoa. Porque é como se fosse uma ideia de sistema mundo. Só que tem essa questão do Brasil, né? Pobre não tem carro no Brasil. Então, o Uber de moto e o Uber de bicicleta, esse é o mais explorado de todos. Com certeza. Porque ele sofre, né? Ainda não tem aquela proteção que o carro traz, digamos assim. E carro é mais uma ideia de Uber passageiro, né? Que aí você profissão mesmo Uber. E tem essa diferença. E se vende a ideia do autogerenciamento programado, digamos assim. Eu me exploro e eu digo que eu sou um businessman. Porque eu tô fazendo um negócio. Porque aí fica mais fácil eu passar por tudo que eu passo e dizer pra mim mesmo que isso tá tudo bem. Mas a questão que a gente tá querendo evidenciar aqui, que o problema não é com a pessoa que faz isso, porque você não tem como escolher, ou você faz ou você faz. O problema disso é que o Brasil não pensa nem na academia, nem na mídia, nenhuma forma de agenciamento sindical para essas pessoas. Elas não têm CUT, não tem força sindical, não tem uma ideologia que case. Por pior que pareça, eu acompanho alguns desses indivíduos, desses líderes de movimento, e alguns com ideias bem legais, progressistas, digamos, da nossa galera. Se a gente pode dizer dessa maneira, mas não tem a sindicalização do grupo, exatamente por ser essa coisa como era na época do Lula. Ou você pensa que na época do Lula todo mundo era de esquerda ali da fábrica. O genial do Lula é ele convencer de uma ideia comum de greve a parte de ser revolucionário de esquerda. Quem o Lula liderava na época, ninguém ali estava. As pessoas queriam benefícios próprios, direitos próprios. Ou seja, as greves do ABC, elas são uma reivindicação getulista dentro da ditadura. Por isso que envergonhou tanto a ditadura. Né? Porque essa reivindicação trabalhista dentro da ditadura militar, conseguindo na época se desvincular do patronato das elites pensantes, das elites intelectuais, foi uma sacada que eu arrisco dizer derrubou a ditadura, antes assim do direta já, porque provava que você podia fazer uma resistência em nome do trabalho, porque a ditadura tinha como totem o trabalho, e se ela estava indo contra o trabalho, contra pessoas que tinham emprego, ir contra o estudante tá ok, né? Ninguém liga, vai contra o estudante, mas ir contra a pessoa que tá trabalhando, que tem família. Entende? Você não faz o populismo clássico, você não faz o Getúlio Vargas, você não tem uma nação. Se você não tem família, mulher e filho e pessoas que vivem de maneira simples, podendo viver e não sentindo arroxo salarial, perdas salariais grotescas, quando você tem esse esquema, você tem ali um caldeirão revolucionário. E hoje em dia nós estamos assim, porque o mundo inteiro vê o começo de regulamentação dos Ubers na Inglaterra, na Bélgica, em vários locais, na França. A França atual, que é super neoliberal, Macron e tal, vê
esses locais, as Supremas Cortes, a própria Organização Internacional do Trabalho estava olhando, né? Está aconselhando todo mundo a votar essas regulamentações. Quem deveria fazer isso no Brasil? O STF. Eles não vão por aí, eles não estão trabalhando muito nesse sentido. Mas seria uma questão interessante, porque eu lembro, muita gente, eu estava conversando isso, você tem razão, você acha que surgiu daí? Uma pessoa estava me perguntando esses dias, porque eu lembrava direitinho que o começo do papo do auxílio emergencial começou porque as pessoas começaram a falar na imprensa, começaram a falar na internet, que não conseguiam imaginar a vida de pessoas como Uber sem circulação de pessoas. Ou seja, a medida do auxílio emergencial, ela foi pensada inicialmente como um voucher, tipo esses do Uber, e é nessa questão que me inspirou a tentar escrever um projeto sobre. Porque se era um voucher, era a questão do Paulo Guedes querer fazer um auxílio uberizado. Ele estava tentando fazer o auxílio emergencial uberizado. Porque a preocupação era, se você tem que fazer lockdown, você não pode pedir para trabalhadores que trabalham com via pública, como o Uber, a não produzirem, porque o próprio ato deles saírem de casa já é cometer o crime, digamos assim, em tese, já é violar a quarentena. Então, o único jeito de fazer dar certo a quarentena era dando auxílio emergencial. No sentido de como é a maior categoria, a maior parte do brasileiro hoje em dia é Uber. A profissão é Uber. Mas a profissão dessa pessoa é Uber? Não, a profissão dessa pessoa não é Uber. Então, a uberização virou sinônimo de precarização. E é dentro dessa questão da economia do 4.0. E a gente pega esses autores aí, Philip Kotler, eles são tão saudosistas da coisa, porque eles são o quê? Kellogg University. Kellogg University é uma faculdade ligada, assim, tem teorias tiradas e colocadas em programas, por exemplo, do History Channel republicano. Ou seja, o marketing digital é um ramo republicano. Eu não sabia disso, eu fui descobrir lendo e tal. E o Philip Kotler, aquele que fala sobre a diferença, né? Indústria 3.0, Indústria 4.0. Ele lançou agora o livro Indústria 4.0. E é um livro como Luiz Antônio Machado, na mesma ideia. Desregulamentação é lindo, desregulamentação é necessário. Eles chamam direito trabalhista de tentativa de regulamentação, como se fosse você tentar estrangular alguma coisa, entende? E aí é muito interessante, porque o clássico autor da Sociologia do Botequim, conversando com Philip Kotler, autor da Faculdade Republicana Americana, com intimidade, conversando assim. Luiz Antônio Machado, nesse texto, não estava escrevendo sobre a internet, nem poderia imaginar isso. Como na própria sociologia não existe uma boa análise de internet. É uma coisa muito engraçada, porque se você pegar os trabalhos de sociologia, eles podem ser muito bons de sociologia. A sociologia, na verdade, o que eu quero dizer, a sociologia inventou o método para para qualquer projeto de pesquisa, para qualquer artigo, a sociologia inventou o método. Quem inventou foi Durkheim, que é formas de sentir e de pensar, e sentimentos e mentalidades de acordo com um objeto histórico definido, né? Formas de sentir e de pensar dispersadas por uma noção de objeto científico definido. E dentro dessa invenção, a sociologia, ela esqueceu de falar sobre os modos de produção. Ela esqueceu de falar sobre a coisa que a gente mais vive hoje em dia, que é a interação com blogs, que é a interação cibernética, que é a questão da robótica, a internet das coisas, né? o 5G. Tudo isso as ciências sociais e a academia esqueceram um pouco e repetem, né, autores de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Isso é muito ruim, né? Porque se você não vê nos outros campos, a tentativa é sempre falar, até na história, é falar da coisa mais moderna possível. E é isso, gente. E a uberização é a precarização moderna das relações de trabalho. É isso que eu acho. Aí eu vou passar um pouco do documentário da TVT para vocês, que também vocês merecem se divertir.
customers and providers. And it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, a minha meta, eu vou bater, é tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like a game, or it's like hunting, or it's like gambling. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento você sair e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Essa é uma palhinha desse doc muito bom da TVT, né? Essa que é um projeto tão legal, né? É um veículo realmente muito, muito interessante. E o nome do debate é gig, a uberização do trabalho, né? Porque é como você chama o bico em inglês, né? É o gig. E eles chamam, né, no Google Acadêmico, nos textos americanos, de gig economy. Share economy, gig economy. Então, e isso está se estudando muito na sociologia americana, né? Como essa coisa de... a última coisa que aconteceu nas relações de trabalho. É muito impactante isso. Ou seja, a decadência dos processos industriais e a massificação agora de um tipo de trabalhador que utiliza dos meios móveis. Por exemplo, um carro, uma moto. Ou seja, a questão dos transportes, que é um defeito que eu acho que a maior parte do mundo ainda tem muito. A dificuldade do transporte, né? Do acesso. E terminando com essa reflexão, para não ficar muito mais, já falei bastante aqui, é isso, é um pouco sobre histórias de modos de produção. Não sei o que vai acontecer amanhã, né? Não sei se amanhã drones vão vir servir a gente num restaurante, sei lá, ou robôs, não vai ter mais garçom, mas a perspectiva é essa, né? A paranoia é essa. E aí o que as pessoas vão fazer se o serviço pesado não vai ter? Você não vai ter como ter o imigrante... nada, né? Então, a inovação e a cultura do ócio criativo pode ser uma solução inteligente se a gente democratizar esses meios, porque não tem como você dizer que as oportunidades de emprego aí estão distribuídas de renda por home office, porque isso é para uma pequena elite, né? Então, você pode ter opinião, mas o vínculo de renda... esse é o vínculo que está faltando nos empregos, porque se você quer sair da degola econômica, você não vai poder ter espaços físicos, o aluguel das coisas vai estar tudo muito caro, os espaços não vão funcionar. Então por que tem esse medinho? Ou seja, as pessoas estão pensando no novo normal e não estão pensando em utilizar a internet para fazer o seu novo normal. Por exemplo, em cultos, em listas, usar o modo de produção, porque a reflexão do modo de produção não é que o Fordismo caiu por conta de ideologia. O Fordismo caiu porque não é mais utilizado. E se não utilizamos mais o Fordismo, não podemos pensar como Fordismo. E se hoje em dia as relações são desregulamentadas, a gente tinha que trazer um pouco mais, né, dessa democratização dos setores e dessa perspectiva do novo normal para pensar em soluções e para as empresas, instituições entrarem de vez, entenderem de vez a internet das coisas. Porque, sinceramente, nós estamos ficando para trás. Então é isso, galera. Obrigada. Curta aqui o vídeo. Desde o modo primitivo, a caça... o chamado modo primitivo asiático, que depois a gente viu que não era tão primitivo assim, com as contradições do própria existência da humanidade e tal, no próprio Marx. E no texto vai estar o vídeo junto, aí vocês vão poder assim, ler esses livros aí que todos que eu falei, lá com a bibliografia certinha. Mas foi muito interessante, eu senti que foi realmente como pegar um trem, assim, ver uma paisagem bonita, vimos séries, foi muito interessante. Obrigada, gente, até mais. Espero poder fazer mais quadros como Sociologizando pro Gambiarra. O meu particular quadro, o Sociologizando, é um pouco de reflexões de algum tema histórico que fica na cabeça, essas diferenças do modo de produção na história, né? Vimos séries, foi muito interessante. Obrigada, gente, até mais. Espero poder fazer mais quadros como Sociologizando pro Gambiarra.